Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Este vídeo, meus queridos, nós estamos fazendo para você que nos acompanha, para você que assina a nossa newsletter para receber nossos estudos por e-mail. Então, esses estudos, eles não estão de forma abrangente na internet, é um estudo exclusivo para vocês que nos acompanham, para vocês que estão cadastrados no nosso site rudecruz.com. Meus queridos, no vídeo, nesse vídeo, nós vamos abordar sobre o tema da ética cristã. É um tema um tanto espinhoso, é um tema que é muito evitado por alguns líderes, mas é um tema necessário para a igreja dos dias de hoje, porque nós estamos passando por diversos desafios éticos atualmente. Nós somos confrontados pela ética a cada dia, no nosso dia a dia. É um tema muito prático também, porque aonde quer que nós vamos, nós estamos na faculdade, na escola, na igreja, na família, entre amigos, sempre surgem temas éticos. Nós vemos aí diversos temas, como a corrupção, o aborto, vemos aí o homossexualismo e diversos outros temas que vão surgindo com a nossa interação no meio da sociedade. E como é que a igreja tem que se comportar? Como a igreja tem que reagir a esses temas que envolvem a ética cristã? Então, esse nosso pequeno estudo, não vai ser um estudo muito longo, vai ser pequeno, tá? E depois eu vou passar para vocês um link onde vocês podem encontrar muito mais coisas sobre ética cristã. Nesse nosso estudo nós vamos abordar algumas particularidades da ética cristã, a importância da ética cristã, do cristão, do seguidor de Jesus, do servo de Jesus, qual é essa importância dele conhecer a ética cristã. Então, nesse vídeo, nosso tópico vai ser a ética cristã e o decálogo, os 10 mandamentos. Nós vamos também falar sobre a ética cristã e o sermão da montanha. Vamos abordar também a ética e a moral e os desafios éticos atuais. Claro que tudo de uma forma muito resumida, porque a ética cristã faz parte, inclusive, é uma matéria de um curso de bacharel em teologia. Então, se você fizer um bacharelado em teologia, lá você vai encontrar essa matéria ética cristã. É uma matéria extensa, então nós vamos pegar aqui alguns pontos, dar umas pinceladas nesses pontos que são importantes para qualquer cristão atualmente. Os textos, as explicações que eu vou abordar aqui, eu tirei algumas coisas do professor Antônio Mardônio, que é um pastor já há 42 anos, ele é professor de teologia da FAESP, Ele leciona teologia há 44 anos e só na FAESP ele já vem ensinando há 20 anos. Ele também é vice-diretor executivo do Ceifeiros em Chamas, que é o órgão de missões da Assembleia de Deus do Ministério de Belém, uma igreja centenária com mais de 100 anos. Okay? Então é um professor muito conhecido, é um pastor muito conhecedor da teologia cristã, da ética cristã. Ele leciona essa matéria de ética cristã. Então, eu estou baseando o meu estudo aqui nos estudos que eu tive com esse pastor, que eu vi desse pastor Antônio Mardônio. Ok? Então, meus queridos, o que é ética?
Tá? A ética ela é definida como a conduta ideal do indivíduo, ou seja, é a disciplina crítico-normativa que se dedica ao estudo das regras do comportamento humano relativas às práticas de atos identificados como o bem. Então a ética ela tem tudo a ver com a conduta de um indivíduo na sociedade, né? A ética tem a ver com aquilo que você faz e com aquilo que você deixa de fazer, né? As sociedades, elas naturalmente se normativam, né? Elas criam regras de comportamento para as pessoas que compõem essa sociedade, tá? O problema dessas regras que são criadas pelas sociedades é que elas podem mudar com o tempo, né? Essas regras morais e éticas da sociedade, elas podem ter também desvios, né? Por exemplo, o que era considerado imoral há 50, 60 anos atrás, nós vemos que na época atual já não está mais sendo considerado imoral. A gente tem visto aí, né? Na mídia nós temos visto aí comportamentos que talvez há 50, 40 anos atrás não se faria dessa forma, né? Nós vemos em relação ao casamento, por exemplo, né? Nós vemos uma taxa de divórcio altíssima hoje em dia, né? E enquanto que há 50, 60 anos atrás essa taxa era bem menor. Então, essa prática de vida, né, essa conduta ética das pessoas vai mudando conforme o tempo vai passando, se não houver uma base, né, se não houver ali um arcabouço ético para que o indivíduo venha se apoiar, né? E aí é que entra, né, a necessidade de haver uma base ética para a sociedade, né? Então, meus queridos, a ética cristã ela está baseada em princípios, né? E que princípios são esses? São princípios morais e espirituais, né? Deus, quando ele criou o homem à sua imagem e semelhança, ele colocou no homem princípios morais e princípios espirituais. E esses princípios são exigidos do homem nas mais diversas áreas da sua vida, né? Então, Deus ele deixou um arcabouço moral, né? Um arcabouço ético, ele deixou uma base para o ser humano que é a sua palavra, que é a Bíblia. A Bíblia ela é a base ética do cristão. Nós vemos ali no Êxodo 20, por exemplo, um arcabouço moral, né? Todos esses, toda a Bíblia, né? Toda a palavra de Deus, ela pode ser resumida nos princípios morais que estão ali delineados nos 10 mandamentos, por exemplo, né? Os 10 mandamentos, eles são princípios morais, tá? Que toda a humanidade tem que seguir. E todo cristão também tem que seguir. Tá? Eu sei que há diversas denominações, ok? Há diversas interpretações desses mandamentos, porém, né, eu não quero aqui ter uma interpretação legalista dos mandamentos, né, dizendo que você tem que fazer uma certa coisa para ser salvo. Não é isso que eu estou dizendo, tá? O que eu quero dizer para você é que esses princípios morais, né, que estão aqui nos 10 mandamentos, né, por exemplo, não cometer adultério, não roubar, ok? Não dar falso testemunho contra o teu próximo. Então, meus queridos, cada mandamento desse passa um princípio moral para a gente, né? Acho que o mais polêmico aqui seria, lembra de santificar o dia de sábado, e aí fica um princípio moral,
né? Não quero dizer que a igreja evangélica ela tem um entendimento desse mandamento que é próprio da igreja evangélica, não é assim? Nós cristãos nós temos uma interpretação que nós temos que separar um tempo da nossa vida para buscar a Deus, não é isso? Então, você tem que separar um tempo. A pessoa que somente vive a vida material e não tira nenhum tempo para Deus, ele morre espiritualmente, porque ele também precisa de um tempo para se alimentar das coisas espirituais. Então, veja que mesmo um mandamento polêmico como esse de lembrar de santificar o dia de sábado, ele também tem princípios morais para a igreja, né? Eu não estou falando aqui de uma guarda legalista, mas cada mandamento desse aqui, ele tem ali uma mensagem moral, tá? Que você pode extrair esse princípio moral de cada mandamento para servir de base moral para a sua vida, de base ética. Por exemplo, Jesus ele ampliou o conceito moral desses mandamentos, né? Que, por exemplo, você pode não assassinar fisicamente o seu irmão, mas com palavras você assassina também. Então veja que são princípios morais que têm que ser extraídos para a nossa vida a partir dessa base ética que Deus deixou para nós cristãos, tá? Então esses princípios morais eles foram reafirmados no Novo Testamento, né? Nós vemos Jesus reafirmando e ampliando esses princípios morais ali no Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados, né? Ali as bem-aventuranças. Então Jesus, no Novo Testamento, e também os apóstolos, eles vieram aperfeiçoando o entendimento não legalista desses princípios morais que estão ali nos 10 mandamentos. Então, meus queridos, esses mandamentos, né, eles são o arcabouço da ética cristã, tá? E o que importa para a gente isso, tá? Isso vai importar no seguinte: o homem, quando ele é redimido, quando ele é salvo por Jesus, o que se espera dele, né? Quando ele é salvo, ele é chamado a uma vida moral, tá? E o homem ele demonstra o seu arrependimento por meio de uma vida moral, tá? Então é de se esperar que o homem redimido ele venha demonstrar na sua vida esses princípios morais que estão aqui, né, no arcabouço moral da ética cristã que estão nos 10 mandamentos. Então, meus queridos, falar de ética nos dias de hoje é muito difícil, tá? Por que é difícil? Porque nós estamos vivendo numa época de inversão de valores, tá ok? Os valores estão se invertendo. Quer ver um exemplo de ética e sociedade onde os valores estão se invertendo? O feminismo. Nós vemos aí as mulheres hoje, elas estão lutando por direitos iguais aos dos homens. Olha, isso é excelente. Realmente Jesus ele veio trazer um novo status para a mulher. Ele veio resgatar a imagem do homem e da mulher que foi perdida depois do pecado. Porque a mulher e o homem antes do pecado, eles tinham status iguais, eles estavam um ao lado do outro de forma igual. Não existia submissão, ok? Nem de um nem de outro. A submissão foi uma consequência do pecado, mas Jesus veio resgatar a imagem do homem original e a imagem da mulher original. Ok? Então é muito bom que a mulher lute pelos seus direitos, ok. Só que aí vem um feminismo que fala que a mulher, por ter controle do seu próprio corpo, e faz um abuso dessa busca e apregoa aí o aborto, né? Que é o assassinato de um ser inocente. Então, meus queridos, aí nós entramos num conflito ético. Então é preciso que o cristão esteja embasado na ética e na moral, que ele tenha o conhecimento da ética cristã, das bases da ética cristã, para que ele possa se posicionar contra essas coisas.
Inclusive, tem muitos cristãos hoje em dia que não têm conhecimento bíblico, que não estão embasados na ética cristã, que não sabem nem o que é isso, tá? Estão aí apoiando o aborto, achando que é bonito, achando que isso é politicamente correto, que faz parte de uma luta social. Então estão invertendo os valores, né? Aquilo que era para ser bom está se tornando uma maldição para as mulheres do nosso país e do mundo afora. Não é? Nós temos aí um outro desafio ético muito atual, muito debatido hoje em dia, que é na questão da homossexualidade. Né? Está havendo aí uma inversão de valores. Né? O politicamente correto hoje está se tornando o apoio a uniões homossexuais. Então, meus queridos, como é que o cristão tem que se posicionar? Ele tem que conhecer a ética cristã para ele poder se posicionar corretamente. Porque já tem muitos pregadores, muitos pastores que estão tolerando e às vezes até defendendo a união homoafetiva. Não é? Enquanto que nós temos lá nos mandamentos, se você procurar lá no arcabouço dos mandamentos, você vai ver que Deus condena a união homossexual, mas tem cristãos e tem até igrejas se formando sem conhecimento da ética cristã, sem conhecimento da base moral que Deus deixou para nós, tá? Estão apoiando essas coisas. Então é necessário que você estude ética, que você estude os mandamentos, que você conheça, não para que você tenha uma guarda legalista desses mandamentos, mas que você possa extrair os mandamentos morais que Deus deixou para nós cristãos. Porque esses princípios morais, Deus não negocia, tá? Você vê que Deus deixou aí o apóstolo Pedro e outros apóstolos, outros textos, diversos textos mostram que Deus tomou algumas cidades que perderam a ética, que perderam a moral e as destruiu, ok? E deixou como exemplo, né, da condenação futura. Então nós não podemos, meus queridos, negociar com princípios éticos e princípios morais, ok? Nós temos que saber nos posicionar na sociedade. É claro, com respeito, né? É claro que nós temos que ser pacíficos, nós não podemos atacar as pessoas, mas nós temos que ter conhecimento da ética, nós temos que nos posicionar moralmente e, se for preciso, dizer, não, você está errado, não está certo isso, tá? Por quê? Porque a moral, a ética que Deus deixou para o ser humano não foi essa. E aonde nós vemos isso? No arcabouço da ética e da moral cristã, ok? Então, meus queridos, esse foi um vídeo muito rápido, um pequeno estudo sobre ética cristã, tá? Eu vou deixar aqui um link na descrição desse vídeo. Se você tiver no nosso site também na página, você vai encontrar aí um banner onde você vai clicar, tá? E você vai encontrar muito mais coisas sobre ética. Você vai ver como fazer para ter acesso às aulas de ética cristã da Universidade da Bíblia, tá? É um curso excelente, eu tenho acesso a esse curso, eu assisto as videoaulas, tem audioaula também em MP3, tem diversas apostilas, tem muita coisa boa nesse curso, tá? Acho que é essencial para todo cristão conhecer teologia. É a mesma matéria de um curso bacharel em teologia de uma faculdade. E está tudo bem organizado para você ver videoaula, audioaula, para você baixar sua apostila, para você ler, tá? E você vai ter condições de ler isso no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador. Então, se você não tem tempo, você estiver ali no pontozinho de ônibus ou esperando uma consulta, né? Qualquer tempo livre que você tiver, você pode estar no seu smartphone vendo as videoaulas, lendo as apostilas ou ouvindo no MP3, tá? As aulas também. Então, meus queridos, meus irmãos, é um curso que é para realmente trazer conhecimento de Deus, tá? Para nós que somos cristãos, ok?
Então, meus queridos, veja aqui embaixo, está na descrição ou no banner, e você vai poder se informar como você ter acesso a mais aulas, não só de ética cristã, mas de diversas matérias que vão enriquecer o seu conhecimento e vão te proporcionar um crescimento em conhecimento e em graça também. Ok, meus queridos? Então, eu agradeço por você ter ficado aí conosco. Nós vamos mandar diversos estudos por e-mail. É só você se manter atento na sua caixa de e-mail que você receberá aí com o decorrer dos dias, tá ok? Então fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo.